Em uma trajetória repleta de desafios e descobertas, cada pensamento, cada ação e cada palavra proferida ao longo de uma vida inteira parecem convergir para um único e inevitável momento: o despertar de uma liderança. Não se trata de um evento súbito, mas de uma construção silenciosa, um alicerce que se solidifica à medida que o indivíduo enfrenta as intempéries do cotidiano. No vasto cenário da existência humana, a liderança se manifesta sob as mais variadas formas e tamanhos, transcendendo as paredes frias de escritórios corporativos ou os palcos iluminados de grandes conferências. Ela está presente no gesto voluntário que organiza um grupo comunitário sob o manto da noite, na dedicação de quem administra uma equipe esportiva infantil em um campo de grama batida nos fins de semana, ou na resiliência de quem conduz uma família numerosa através das complexidades da vida doméstica. A essência de inspirar e motivar não conhece fronteiras de importância ou trivialidade. A arte de organizar os passos de um filho no ambiente familiar guarda paralelos profundos com a responsabilidade de um conselheiro executivo em um dos maiores grupos empresariais do planeta. Em ambos os casos, a chama que move o líder é a mesma: o desejo de transformar a realidade e guiar outros em direção a um propósito comum. O mundo, em sua vastidão e complexidade, clama por essas figuras que se dispõem a aprimorar suas capacidades, reconhecendo que a jornada para se tornar o melhor líder possível é um compromisso contínuo com a excelência. Há um horizonte inteiro à espera de indivíduos que compreendam que a liderança é, acima de tudo, um ato de serviço e de coragem. A necessidade de orientações seguras e visões claras é onipresente na sociedade contemporânea. Governos em diversas partes do mundo, seja no continente americano ou na Europa, enfrentam lutas constantes para encontrar um foco que não apenas lidere suas comunidades, mas que consiga manter a integridade de suas próprias estruturas. Muitas vezes, a dificuldade reside na incapacidade de completar mandatos ou de manter a coesão necessária para promover mudanças reais. Da mesma forma, empresas de todos os portes mergulham em mares de incertezas, onde a concorrência feroz e os desafios sistêmicos exigem que as equipes gerenciais operem no limite de sua capacidade para obter resultados que garantam a sobrevivência. O setor público, frequentemente sufocado pela escassez de recursos, tenta equilibrar sistemas educacionais frágeis e hospitais que operam à beira do colapso, evidenciando que a falta de uma liderança robusta pode ter consequências devastadoras. Até mesmo nos espaços mais íntimos e sagrados das comunidades, como igrejas ou unidades familiares, a ausência de uma direção ética e firme pode abrir espaço para escândalos e conflitos que lembram o clima de uma guerra silenciosa. Quando se reflete sobre o que define uma liderança de sucesso, a mente tende a buscar figuras de grande visibilidade, nomes que ecoam em manchetes internacionais por suas fortunas ou audácia empresarial. No entanto, a verdadeira inspiração muitas vezes reside em funções de menor prestígio, mas de vital importância. No chefe que apoia o crescimento de sua equipe, no coordenador pedagógico que enxerga o potencial de cada aluno, ou no presidente de uma associação de moradores que luta por melhorias no bairro. A liderança é uma tapeçaria tecida por muitos fios, e cada um deles contribui para o padrão final de admiração e aprendizado que as outras pessoas buscam seguir. O convite para essa transformação é uma provocação para que o indivíduo deixe de ser apenas um observador e passe a ser o exemplo que outros desejarão imitar, em uma busca incessante por um propósito que transcenda o eu. Ao observar o panorama global, percebe-se que uma quantidade imensa de pessoas possuem um arsenal de ferramentas internas que nunca é plenamente utilizado. Habilidades preciosas e vantagens competitivas permanecem subutilizadas, enquanto fraquezas são mantidas como âncoras que impedem o progresso. A verdadeira liderança exige um momento de introspecção profunda, uma pausa para ponderar como se deseja crescer e que tipo de legado se pretende deixar para trás. É um processo de criação não apenas de seguidores, mas de futuros líderes que carregarão a tocha adiante. Aqueles que se dispõem a trilhar esse caminho aprendem a identificar cada peça necessária para encaixar suas ambições no grande quebra-cabeça da vida. Mas o que acontece quando o caminho escolhido pelo líder é frontalmente oposto ao desejo da maioria? O que ocorre quando a convicção interna clama por uma direção que ninguém mais parece enxergar? Esse é o limiar onde a verdadeira força de um líder é testada. O cenário da liderança é frequentemente comparado a uma navegação em mar aberto, onde os ventos da pressão social e as correntes das opiniões alheias sopram com uma força descomunal.
Há momentos em que a figura que lidera sente-se como se estivesse imóvel, em meio a uma multidão que corre em direção oposta, gesticulando para que ela se junte ao fluxo. A pressão dos colegas, as crenças da maioria e a urgência do consenso criam um ambiente onde manter-se fiel a uma visão pessoal parece um ato de rebeldia ou até de insensatez. No entanto, o líder de sucesso compreende que sua posição não é definida pelo aplauso fácil, mas pela solidez de suas convicções. Ele sabe que, às vezes, a direção correta é justamente aquela que todos os outros ignoram, e que a coragem de permanecer parado enquanto o mundo gira ao redor é o que separa o visionário do mero seguidor. As opiniões e ideias de um líder não surgem do vazio. Elas são o destilado de anos de experiências acumuladas, de conhecimentos técnicos e de valores éticos profundamente enraizados. Algumas dessas convicções são fundamentadas no próprio modo de agir e ver o mundo. Existe a crença inabalável de que o trabalho duro deve ser recompensado, ou a certeza de que a integridade é um valor inegociável, independentemente das circunstâncias financeiras ou políticas. Outras convicções dependem de metas práticas e objetivos tangíveis. A percepção clara de que é necessário entrar em um novo mercado para garantir a sustentabilidade, ou a decisão difícil de que um sistema obsoleto precisa ser atualizado, mesmo que isso cause desconforto imediato à equipe. Há momentos em que a direção aponta para o fechamento de uma operação que não gera mais valor, uma escolha dolorosa que só quem detém a visão do todo pode tomar. Além das metas operacionais, as crenças de um líder podem focar na metodologia, no modo como as demandas são executadas. Ele pode defender que o planejamento deve ser sempre ágil, ou que a colaboração entre os membros da equipe deve seguir padrões de transparência absoluta que outros consideram excessivos. Ocasionalmente, essas convicções assumem um caráter mais holístico e de longo prazo, transcendendo o lucro imediato. Trata-se da crença sólida de que os produtos oferecidos devem genuinamente mudar o mundo para melhor, ou de que cada decisão tomada deve ser pautada pela sustentabilidade e pelo impacto ambiental mínimo. Essas ideias agem como bússolas morais, que guiam o líder através do nevoeiro das pressões externas, garantindo que ele não se perca em concessões que corroeriam sua autoridade e sua paz de espírito. O grande desafio, no entanto, surge no ato de convencer os outros. Fazer com que uma equipe, muitas vezes cética ou presa a velhos hábitos, adote as ideias de quem lidera não é uma tarefa simples. É um exercício de paciência e articulação. O líder de maior sucesso parece possuir um instinto refinado para saber quando deve se manter firme àquilo que acredita, mesmo quando a maré de opiniões contrárias parece prestes a submergi-lo. Ele entende que a liderança não é um concurso de popularidade, mas uma responsabilidade para com o resultado e para com a verdade que ele enxerga. A tensão entre o que o grupo deseja e o que o líder sabe ser necessário cria um campo de batalha invisível, onde a determinação é a principal arma. Estabelecer essa firmeza exige um equilíbrio delicado. Não se trata de uma teimosia cega ou de um autoritarismo vazio, mas de uma postura baseada na evidência interna e externa. Quando um líder se depara com uma situação em que todos os colaboradores apontam para o norte, mas seu conhecimento e sua intuição apontam para o sul, inicia-se um processo de resistência silenciosa. Ele ouve, observa e processa as críticas, mas não se deixa levar pela correnteza. Essa capacidade de resistir ao fustigamento das opiniões do grupo é o teste definitivo do caráter. O conflito central aqui não é apenas externo, entre o líder e sua equipe, mas interno, a luta para manter a confiança em si mesmo quando as vozes ao redor tornam-se ensurdecedoras. Como justificar uma posição solitária? Como manter a calma quando a irritação dos outros começa a transbordar? Para navegar por águas tão turbulentas, o líder precisa desenvolver uma estratégia de engajamento que vá além da simples imposição de ordens. A primeira ferramenta nesse arsenal é a escuta ativa. Mesmo quando está convicto de sua posição, ele se dispõe a ouvir e refletir sobre as opiniões de seus colaboradores, tentando sinceramente entender a origem de suas preocupações. Ele mergulha na lógica do outro, buscando os medos, os preconceitos ou as experiências passadas que moldaram aquela visão discordante.
Essa escuta não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de respeito que prepara o terreno para o diálogo. Ao compreender de onde vem a resistência, o líder pode ajustar sua comunicação para abordar os pontos exatos que causam o atrito, transformando o confronto em uma oportunidade de alinhamento intelectual. Simultaneamente, o líder de sucesso exerce uma autocrítica rigorosa. Ele analisa constantemente sua própria maneira de pensar, mantendo a cabeça aberta para a possibilidade de estar equivocado. Esse processo mental exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Minha firmeza é fruto da sabedoria ou do ego? Se, após essa reflexão profunda, ele concluir que suas perspectivas contrárias são de fato as mais adequadas para o sucesso coletivo, ele se prepara para o próximo passo. A clareza sobre suas próprias motivações dá a ele a segurança necessária para enfrentar as críticas mais ferrenhas, pois sua base não é feita de areia, mas de raciocínio sólido e intenção genuína. Ele não defende uma ideia apenas por ser sua, mas por ser a melhor ideia disponível no momento. Quando a decisão de manter-se firme é consolidada, a comunicação torna-se o pilar central da ação. O líder não se limita a dizer não ou a ditar o caminho. Ele se prepara para explicar seus sentimentos, sua lógica e todo o encadeamento de pensamentos que o levou àquela conclusão. Ao desvendar o processo por trás da decisão, ele humaniza a autoridade e oferece à equipe a chance de enxergar o panorama através de seus olhos. Justificar as próprias ideias de maneira estruturada aumenta significativamente a probabilidade de que os colaboradores, mesmo os mais resistentes, comecem a alinhar seus pensamentos aos do líder. É um processo de sedução intelectual e emocional, onde a lógica serve como a estrutura e a convicção serve como o combustível para a mudança de mentalidade coletiva. Ainda assim, o líder deve estar preparado para o fato de que nem todos o seguirão de imediato. Algumas pessoas possuem dificuldades inerentes em aceitar conceitos que desafiam suas crenças mais profundas ou seus modos habituais de operar. Nesses momentos é comum que surjam sentimentos de irritação ou até hostilidade. O líder maduro aceita essa reação como parte natural da transição. Ele não permite que as emoções negativas impactem o relacionamento profissional a longo prazo, mantendo a postura ética e o acolhimento, mesmo diante da resistência. Ele entende que o tempo é um aliado poderoso e que muitas vezes o reconhecimento da sua razão só virá após os resultados começarem a aparecer. A paciência torna-se então uma extensão da sua convicção. A força de um líder reside na sua capacidade de sustentar o peso da incompreensão momentânea em prol de um benefício futuro. Ele caminha sobre uma linha tênue entre a flexibilidade necessária para ouvir e a rigidez necessária para guiar. Em cada interação, em cada reunião tensa em uma sala de conferências na região de origem ou em uma videochamada atravessando o continente, ele reforça os valores que considera fundamentais. A profundidade emocional dessa jornada é o que cria a conexão real com os liderados. Eles percebem que estão diante de alguém que possui algo em que acreditar, algo pelo qual vale a pena lutar. Contudo, essa mesma firmeza está prestes a ser testada por uma revelação que pode mudar tudo o que o líder pensava saber. O ápice de qualquer jornada de liderança ocorre no momento em que a realidade se impõe de forma avassaladora, forçando um confronto entre a visão interna e os fatos externos. Imaginemos um cenário em uma grande organização no continente americano, onde um líder defendeu com unhas e dentes a implementação de uma tecnologia específica, indo contra o conselho de veteranos e a preferência da maioria. Ele se manteve firme, suportou os olhares de desconfiança e os sussurros nos corredores. A pressão foi imensa, mas sua convicção era seu escudo. No entanto, no calor da execução, surge um dado novo, um insight inesperado que revela que o caminho escolhido, embora baseado em boas intenções, está fadado ao fracasso. Este é o ponto de virada, a descoberta de que o solo firme onde ele pisava começou a ceder. Nesse momento crítico, a verdadeira grandeza de um líder não se manifesta na persistência do erro, mas na coragem da revelação. A intensidade emocional é máxima, pois admitir que se estava errado diante daqueles que foram pressionados a seguir aquela direção é um dos atos mais difíceis da vida humana. É o colapso do ego em favor da integridade. O líder de sucesso percebe que nada é permanente, nem mesmo suas crenças mais arraigadas.
Suas convicções, que antes pareciam pedras sólidas, devem ser vistas como organismos vivos que evoluem e se transformam conforme ganham mais sabedoria e informações. A revelação não é um sinal de derrota, mas uma demonstração de compromisso com a verdade absoluta, acima da verdade pessoal. Essa transição para a clareza exige uma humildade profunda. Em vez de ocultar a falha ou tentar justificar o injustificável para manter a face, o líder abraça o novo insight abertamente. Ele reúne a equipe e, com uma honestidade que desarma qualquer ressentimento, admite que a crença em que confiava cegamente não é mais válida. Ao fazer isso, ele transforma o que seria uma crise de autoridade em um momento de conexão profunda e respeito mútuo. A transparência sobre a mudança de rumo sinaliza aos colaboradores que a direção da organização é guiada pela realidade e pelo melhor resultado, e não por caprichos individuais ou vaidade. É um renascimento da confiança, forjado no fogo da vulnerabilidade. Essa mudança de trajetória redefine a história da equipe. Onde antes havia tensão e conflito pela divergência de opiniões, agora surge uma unidade renovada em torno de uma nova descoberta. O líder que sabe mudar de ideia com a mesma firmeza com que defendia a anterior demonstra uma agilidade mental e emocional que inspira segurança. Em países da Europa ou da América Latina, onde as hierarquias podem ser rígidas, esse gesto de humildade é frequentemente visto como uma revolução no modo de gerir pessoas. Ele rompe com a imagem do líder infalível e inalcançável, substituindo-a pela figura do líder aprendiz, que cresce junto com seu grupo e que valoriza a sabedoria coletiva acima de tudo. O impacto dessa reviravolta é imediato e duradouro. A atmosfera de irritação e ceticismo dissipa-se, dando lugar a um clima de colaboração intensa. Os liderados percebem que suas opiniões, antes ouvidas mas descartadas, foram finalmente validadas pela realidade que o líder agora reconhece. Esse alinhamento cria uma força propulsora poderosa, capaz de superar os obstáculos que antes pareciam intransponíveis. A consequência dessa mudança não é apenas o sucesso do projeto ou da meta estabelecida, mas uma transformação interna em cada membro da equipe. Eles aprendem que a convicção é vital, mas que a verdade é soberana. E enquanto as poeiras do conflito assentam, o líder começa a refletir sobre o que resta após a tempestade e como essa experiência o moldou para os próximos desafios. Após o turbilhão emocional do confronto e da subsequente revelação, o ambiente de liderança entra em uma fase de resolução e calmaria. É o momento em que as consequências das decisões tomadas, tanto as de manter a posição quanto as de recuar, começam a se manifestar na cultura da organização ou do grupo familiar. O líder observa o assentamento das poeiras com uma nova perspectiva. Aqueles colaboradores que outrora sentiram irritação ou frustração passam a olhar para a figura de autoridade com um respeito renovado, não por sua infalibilidade, mas por sua honestidade e pela força moral demonstrada durante a crise. A transformação externa nos processos e resultados é visível, mas a transformação interna no caráter do líder é o que realmente define este estágio. A resolução traz consigo uma lição central. A firmeza e a flexibilidade não são opostos, mas faces da mesma moeda. O líder compreende que defender aquilo em que acredita é um ato essencial para dar direção, mas que estar aberto à mudança é o que garante a sobrevivência e o crescimento. Essa sabedoria refinada permite que as futuras tensões sejam encaradas com mais serenidade. Ele aprende a distinguir entre a maré de opiniões passageira e os insights fundamentados que merecem atenção. A consequência direta dessa maturidade é uma liderança mais equilibrada, onde a autoridade é exercida com menos esforço e mais influência natural. Os seguidores deixam de obedecer por obrigação e passam a colaborar por convicção partilhada. Neste período de aftermath, o líder dedica tempo para consolidar os novos aprendizados. Ele reflete sobre como a comunicação foi fundamental para suavizar as arestas durante os momentos de resistência. Ele percebe que o ato de explicar sua lógica e seus sentimentos não foi apenas uma ferramenta de convencimento, mas um meio de construir uma ponte de transparência que agora sustenta a equipe. As relações profissionais, antes testadas pelo fogo da divergência, emergem mais resilientes. O líder nota que ao admitir o erro com humildade, ele não perdeu poder. Pelo contrário, ele ganhou uma autoridade moral que nenhum cargo ou título poderia conferir. O espaço para novos líderes florescerem também se expande, pois o exemplo de humildade encoraja outros a expressarem suas ideias sem medo de retaliação. A integração dessa lição transforma o cotidiano. Em reuniões na região de origem, as discussões tornam-se mais ricas e menos defensivas.
O líder agora incentiva a divergência saudável, sabendo que ela é o filtro necessário para que apenas as melhores convicções sobrevivam. A clareza que surge após o conflito é como a visão de um horizonte após a chuva, limpa e promissora. Ele começa a ver os frutos de sua persistência em valores como a integridade e a sustentabilidade, que antes eram apenas conceitos em um papel, e agora são práticas vividas por todos ao seu redor. A transformação é sistêmica, afetando desde a produtividade até o bem-estar emocional de cada indivíduo envolvido. O seto emocional permite que o líder olhe para trás com gratidão pelos momentos de pressão. Ele reconhece que foram justamente os ventos contrários que o forçaram a fortalecer suas raízes e a testar a solidez de sua visão. Sem o desafio, não haveria crescimento. Agora, com os pés firmemente plantados e a mente aberta para o novo, ele se prepara para concluir essa etapa da jornada com uma compreensão profunda do que significa verdadeiramente guiar outros. O fechamento deste ciclo não é o fim, mas a preparação para uma nova forma de existir e liderar, pautada pela harmonia entre a coragem de ser o único a ficar de pé e a sabedoria de saber quando se sentar e ouvir. A jornada de um líder é, em última análise, um constante equilíbrio entre o ser e o tornar-se. Ao refletir sobre a importância de defender aquilo em que se acredita, percebe-se que a liderança não é um estado estático de poder, mas um fluxo contínuo de decisões éticas e morais. O verdadeiro sucesso não é medido apenas pelo alcance de metas ou pelo crescimento de lucros em grandes capitais do continente, mas pela integridade com que se sustenta a própria visão diante das adversidades. Permanecer firme sob a pressão dos colegas e as opiniões da maioria é o fogo que tempera o aço da alma do líder. É esse compromisso com a verdade interior que permite criar um impacto duradouro e positivo no mundo, inspirando outros a também buscarem seus próprios ideais com coragem e determinação. No entanto, a beleza dessa trajetória reside na compreensão de que a verdade é uma construção viva e em constante evolução. A essência de uma liderança extraordinária está na capacidade de evoluir conforme se ganha mais sabedoria, informações e insights. Humildade não é fraqueza, é o reconhecimento de que o conhecimento humano é vasto e que ninguém detém todas as respostas o tempo todo. Saber quando se manter firme e quando abraçar o novo é a marca de um espírito livre de amarras egóicas. Ao longo da vida, o líder aprende que suas convicções mais fortes hoje podem se transformar amanhã, e que essa abertura para a mudança é o que o mantém relevante e capaz de enfrentar um mundo em constante transformação. A liderança, seja ela exercida em uma startup inovadora, em um hospital sobrecarregado ou no seio de uma família, exige um portfólio de habilidades que vai muito além da técnica. Trata-se de cultivar um mindset que valoriza o trabalho duro, a colaboração ágil e, acima de tudo, o bem comum. Cada líder é o exemplo que as outras pessoas admiram e com quem desejam aprender. Ao demonstrar que é possível ter opiniões fortes e, ao mesmo tempo, um coração aberto para a escuta e para a correção, ele abre caminho para uma cultura de respeito e crescimento mútuo. O legado de um líder não é feito de decretos, mas da forma como ele tratou as divergências e como ele soube ser o farol em noites de tempestade. Em conclusão, o ato de liderar é um convite permanente à autorreflexão e ao desenvolvimento contínuo. É um caminho que exige disposição para ser o único a caminhar em uma direção, mas também a humildade de admitir que a trilha pode precisar de ajustes. Aqueles que aceitam esse desafio descobrem que a liderança é uma das experiências mais gratificantes e transformadoras da condição humana. Ao defenderem seus valores fundamentais, eles não apenas alcançam suas ambições pessoais, mas elevam todos ao seu redor, criando um ciclo de inspiração que ultrapassa gerações. O mundo espera por líderes que tenham a coragem de ser fiéis a si mesmos e a sabedoria de saber que a verdade é um horizonte que se move à medida que caminhamos. Que a imagem do líder que permanece imóvel enquanto a maré sopra em outra direção sirva de inspiração para todos os momentos de incerteza. Que a lembrança de que a integridade é inegociável seja um norte em cada decisão difícil. E que a capacidade de evoluir com humildade seja a luz que guia cada passo rumo ao sucesso autêntico. A liderança é uma jornada sem fim, um processo de lapidação constante de pensamentos, ações e palavras.
Ao final de cada dia, o que resta é a satisfação de ter agido com propósito, defendido o que é certo e tido a coragem de crescer. Esse é o caminho de quem de fato faz a diferença e deixa uma marca indelével na história daqueles que liderou.